Boa noite, estamos ao vivo para mais uma aula do Clube 21/3. Tivemos um pequeno atraso aqui, mas já estamos no ar. Não vou me estender, vou ser o mais breve possível. A transmissão estava ruim, mas já deu tudo certo agora. Então, quero saber se você está me vendo, me ouvindo bem. Ao vivo para mais uma aula do Clube 20. Estou fazendo um teste de som aqui. Atraso aqui. Eu não sei vocês, mas eu estava morrendo de saudade dessa aula, de falar com vocês aqui. Semana passada a gente não conseguiu concluir a aula. Então, hoje a aula vai sair e nós vamos falar sobre a linguagem que dá certo no casamento. Então, vocês me deem um feedback aqui se está tudo certo. Eu quero saber se está tudo ok aqui para a gente poder começar a nossa aula, tá? Você que é nova, toda segunda-feira, eu estou só avisando aqui o pessoal. Deixa eu só concluir aqui, tá? Semana passada a gente não conseguiu dar essa aula, então hoje eu estou avisando aqui. Espera aí. Vamos lá. Para você que é nova, toda segunda-feira, 9h03 da noite, eu entro ao vivo para fazer essa aula do Clube 21/3 para formar mulheres, esposas e mães. É uma aula que abrange esse nosso universo de mulher, esposa e mãe, porque eu sei o quanto que é importante ter assuntos que nos ensinem, que nos forjem como mulheres, esposas e mães que glorifiquem a Deus, e eu sei que isso são assuntos que não é falado com clareza no tempo de hoje. Por isso que o Clube 21/3 surgiu. O Senhor falou ao meu coração que mulheres, esposas e mães precisam ser formadas. Então, toda segunda-feira eu entro ao vivo, gratuitamente, online, para fazer essa aula para você. Essa aula ela fica um tempo disponível no meu canal e depois ela é exclusiva das virtuosas que assinam o Clube 21/3 com uma assinatura de 31/31. Nós temos já mais de 50 horas de aula nesse Clube 21/3 com esses temas que formam mulheres plenas em Cristo, esposas e mães. Desculpa aqui o português aqui, essa hora a mãe aqui, quem não sabe, eu estou grávida do meu terceiro filho, já está um pouco cansada, tá? Mas isso não é motivo nem problema para a gente não fazer aula. Então, toda segunda-feira eu tenho um encontro ao vivo com você aqui para a gente falar desses assuntos que não são abordados aqui. Semana passada eu entrei, comecei essa aula, a internet não ajudou e eu não consegui concluir. Então, por isso, você que conseguiu talvez assistir o início da aula 57 da semana passada, está estranhando. Nossa, mas é a mesma aula? Não, é a mesma aula, porém hoje a gente vai concluir a aula, porque semana passada eu só consegui dar mais ou menos uns 20 minutos de aula, porque a internet caiu e eu não consegui voltar. Então, para não me estender muito, se você quiser saber mais sobre o Clube 21/3, clica no link que está aqui nessa aula para você ter acesso a todas as informações. Não conheço nada mais em conta no mercado hoje com assuntos que formam esposas, mães e mulheres plenas em Cristo por apenas 31/31. Por que 31/31? Porque é baseado em Provérbios 31, com 31 versículos, que foi o despertar que o Senhor me deu desde que Ele começou a me dar esse trabalho que eu faço para vocês, porque tudo isso só existe porque tem um propósito e porque vocês estão aqui comigo. Então hoje eu quero falar sobre a linguagem que dá certo no casamento, de uma forma bem óbvia. Qual é a linguagem que dá certo? Essa aula é aquela aula de milhões. Qual é a linguagem que dá certo no casamento? Eu sei que é óbvio que eu vou falar, mas não se espante. A linguagem que dá certo no casamento é aquela que você abre a boca para falar.
A linguagem que dá certo no teu casamento, por mais livros e métodos e cursos que você tenha, faça, só vai dar certo se você abrir a boca para falar com o teu marido. Não adianta você fazer, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Eu tenho 10 anos de casado e eu demorei muito para entender isso. Como eu penei em desertos, em processos, em vales, para entender que a linguagem que dá certo no casamento não está dentro talvez de um curso somente, não está dentro de uma mentoria, não está dentro de um livro, mas está dentro do quando eu abro a minha boca para falar com meu marido. Cursos, mentorias são muito bons, desde que você absorva o conteúdo que você aprende na metodologia da mentoria, do curso, do livro e condense isso para poder passar para o teu esposo dentro do teu casamento de forma clara. Porque se você não conseguir abrir a boca para falar, nada vai adiantar. Então, Úrsula, mas você trabalha com curso para formar esposas, mães, mulheres plenas e você está falando isso? Estou falando isso porque a minha intenção não é só vender para você, a minha intenção é gerar uma transformação genuína, assim como o Senhor fez na minha vida e fez no meu casamento. E essa transformação, ela só será possível no teu casamento a partir do momento que você entenda e faça o que eu estou te falando de abrir a boca. Eu demorei muito tempo para entender que nada daria certo no meu casamento se eu não abrisse a boca para falar. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque nós, mulheres, temos essa tendência de querer que o marido da gente descubra o que a gente quer, o que a gente está pensando. A gente cai naquela meninice de achar que por ser o homem ser nosso marido, ele tem que ter igual um gênio da lâmpada. Ele tem que ter uma lâmpada e descobrir tudo aquilo que a gente precisa. E isso é o maior erro dos casamentos hoje em dia, o erro que acontece em muitos casamentos que estão indo a ruínas, porque as mulheres, por serem imaturas, eu falo porque eu já fui essa mulher imatura durante muito tempo, eu achava que o meu marido, pelo simples fato de eu estar casada com ele muitos e muitos anos, ele tinha que descobrir o que eu precisava, o que eu queria, ou o que era importante para mim. E ninguém vai descobrir isso, ele não vai descobrir isso, se você não abrir a boca para falar. É muito óbvio, Úrsula, eu sei, mas o óbvio não falado não é óbvio e não é algo que é clarificado. Então, tudo que é óbvio, muitas das vezes, por ser óbvio demais, é tão simples que por ser tão simples, a gente não faz. Porque a gente pensa assim, mas isso é muito simples, isso não vai dar certo. Isso não é para esse momento. Por ser tão simples, a gente negligencia isso. E por negligenciar, a gente às vezes vai procurar fora o que está dentro para resolver um casamento. Às vezes uma simples conversa clara com o marido vai resolver um problema que está se pendurando por anos. Às vezes uma simples fala, meu bem, eu preciso disso, meu bem, fazer isso é importante para mim. E por você não falar, você às vezes tem um marido como um marido ruim, às vezes como um marido que não presta muitas das vezes, às vezes nem esse homem sabe que ele não presta, porque você não abre a boca para falar. Então, como que esse homem vai saber aonde ele está errando? Presta atenção. Como que esse homem vai saber que ele está errando se você não abre a boca para falar? Como que esse marido teu vai saber que você está errando se você não abrir a boca para conversar com ele? Como que esse homem vai saber o que é importante para você se você não abrir a boca para falar com clareza, meu bem, isto é importante para mim?
E por que, Úrsula, precisamos falar? Porque homens, entenda isso, são seres que não entendem entre linhas. Maridos não entendem as coisas só porque você está de cara feia. Maridos não entendem as coisas simplesmente porque você quer que ele entenda. Se você não abrir a boca para deixar o ego de lado, para deixar a sua meninice de lado, você vai ficar batendo na mesma tecla de problemas e dificuldades muitas das vezes no teu casamento. E não vai se... Só um minutinho, meu bem, tá? Só um minutinho, tá? E muitas das vezes não vai resolver. Então, às vezes, um problema que se resolve num simples falar se pendura por anos porque você não quer falar com o seu esposo. Entende? Então, a linguagem que dá certo no casamento é aquela que você começa a ter clareza para conectar o teu esposo àquilo que você precisa. Por que eu resolvi fazer essa aula sobre a linguagem que dá certo no casamento? Porque ultimamente, quando eu tenho aberto muitas caixinhas minhas de pergunta, eu tenho percebido que muitas mulheres estão com essa enorme dificuldade de transparecer, de passar para o marido que pensam, que muitas mulheres estão com problemas no casamento porque não conseguem conversar com o marido de fato, às vezes por vergonha, às vezes porque acha que o marido já sabe. Homens só vão saber aquilo que você precisa quando você abrir a sua boca para falar. E eu falo isso para você, virtuosa, com o meu coração mais aberto possível, porque eu já fui tão imatura no meu casamento, eu já fui tão menina a ponto de achar que meu marido precisava descobrir ou simplesmente adivinhar aquilo que eu queria. Então, um certo tempo eu recebi uma pergunta na minha caixinha que uma seguidora, uma virtuosa querida, perguntou: Úrsula, você fala com seu esposo quando você precisa de dinheiro? Eu falei para ela: é óbvio, eu tenho participação ativa de tudo que o meu marido ganha. E eu já recebi essa pergunta várias vezes, até no meu privado. Muitas perguntas vão no meu privado, que virtuosas perguntam: você se sente confortável em pedir dinheiro ao seu esposo? Virtuosas, você e eu, muitas das vezes que está trabalhando em casa, você trabalha tanto ou mais do que o teu esposo. Então, como que o teu esposo vai saber que você precisa de dinheiro para fazer determinada coisa se você não abre a boca para falar? Úrsula, ele é o meu esposo, ele tem que saber. Querida, muitos homens foram criados como se fosse... Eu esqueci o nome daquele negócio que coloca no cavalo, que faz o cavalo olhar só por uma direção. Muitos homens foram criados para olhar só para um ponto da vida. Se você não for a mulher sábia que faz esse leque de visão desse homem abrir, se expandir, ele não vai ver. E aí você vai falar que o homem não presta, e às vezes nem o homem sabe que carrega o título de que não presta para você. Porque para ele tá tudo bem, ele tá te dando comida, roupa, ele tá te dando básico, e para ele tá bom. Por quê? Porque você às vezes por vergonha, por orgulho, não quer falar. Se você não abre a boca para falar o que você precisa, o que é importante para ti, teu marido não vai saber, porque ele não tem bola de cristal. E eu demorei muito a entender. Por isso que eu digo, o Clube 21.3 é um clube para dar clareza, para ativar mulheres plenas em Cristo, esposas e mães virtuosas nesse tempo. Porque é óbvio falar para o marido que a gente precisa, mas a gente não fala.
E por a gente não falar, a gente às vezes passa sufoco no casamento sem necessidade. Às vezes por meninice, por orgulho. Aí eu não vou falar que eu quero fazer, que eu quero dinheiro para fazer tal coisa, para fazer uma unha. Querida, como que teu esposo vai saber que é importante para ti estar com as suas unhas feitas, se você não abrir a boca para falar? Só porque o meu esposo tudo acha que é gasto. Querida, tudo que o teu esposo ganha, se você é uma esposa, uma mãe diligente, eu não digo a mãe ou a esposa não julgando, mas a mãe e a esposa que abraça a sua missão de mãe e esposa para glorificar Cristo, você mata tantos leões dentro de casa quanto teu esposo fora. Então não tem esse negócio de não falar, de ter vergonha. Eu sei que no início às vezes é difícil abrir a boca para falar para o esposo. Se você trabalhou fora durante muitos anos e foi independente, teve seu dinheiro, ganhou muito bem como eu ganhei, de repente isso vai ser algo que o Senhor vai ter que trabalhar na tua vida. Esse orgulho tem que cair por terra, essa infantilidade que não pode pedir dinheiro ao marido tem que cair por terra. Quando eu entendi isso, eu falei, peraí, eu tenho participação ativa em tudo que meu marido ganha, porque enquanto ele trabalha lá fora, eu trabalho aqui dentro da minha casa para bem educar nossos filhos para o céu, para deixar a nossa casa em ordem, para poder deixar o nosso lar com uma ambiência que glorifica a Cristo. E mulheres virtuosas, esposas virtuosas, mães virtuosas, sabem e entendem o que eu estou falando, de que não é fácil. Se você já trabalhou fora, como eu já trabalhei durante a minha vida toda, você vai saber que o trabalho dentro do lar é muito mais árduo e difícil do que o fora. Por quê? Porque o trabalho fora, se você já trabalhou numa grande empresa como eu, para quem não me conhece, eu sou farmacêutica formada, trabalhei muitos anos no mercado e no meu segundo filho, Rael, eu decidi. O Senhor me incomodou a tal ponto que eu parei de ter paz no meu trabalho, que eu amava, para poder vir para dentro do meu lar. Então, se você trabalhou fora como eu, você sabe que o teu trabalho fora, você tem uma hora para sair e uma hora para entrar. Você tem umas coisas para resolver que muitas das vezes é tudo automatizado aí, que não te leva tempo, não te leva coisas para você pensar em muitas das vezes em se controlar, porque você lida com máquina. Eu trabalhava muito com computador e com gente, mas na boa parte, quando o cliente que eu atendia ia embora, eu jamais era grosseira com o cliente como eu posso ser com meu filho se eu não vigiar. Então o trabalho de fora é muito mais fácil, porque você tem hora para sair e hora para chegar. Você sabe que você não pode, se você lida com o público como eu lidei, você sabe que você não pode ser grosseira com aquele cliente ali. Você sabe que você não pode respeitar alguém que é superior que você. Agora, quando você está dentro da tua casa, as pessoas veem você na essência como você é. Então, o que vai exigir o trabalho de casa? Plenitude emocional, estabilidade emocional, maturidade espiritual e emocional que muitas de nós não têm. Eu não tinha. O Senhor precisou trabalhar isso dentro de mim, porque eu tinha maturidade emocional para lidar com gente de fora, para lidar com cliente, às vezes que era um pouco mais difícil de lidar, para lidar com superiores exigentes, difíceis de lidar, para lidar com problema de loja, que eu trabalhava em loja comercial. Mas quando eu vim para dentro da minha casa, eu comecei a ver o famoso buraco é mais embaixo. Eu comecei a ver que sem o que eu achava que tinha de maturidade emocional, na verdade eu era só uma capa. Porque eu sabia lidar muito bem com as pessoas de fora e de dentro eu não sabia lidar. Filho, isso aí não pode mexer não. Tô tentando botar Filho. aqui, ó. Filho. Vou botar aqui, ó. Não, esse aí não cola aí não. Onde? Meu bem, esse aí não pode, tá? Guarda, por favor.
tá bom? Ravizinho hoje está fazendo serão aqui comigo, então ele está aqui me ajudando, arrumando aqui as coisas aqui. Não conseguiu dormir, então eu tive que entrar para fazer aula para vocês, ele está aqui comigo. Não sei o que aconteceu hoje. E o que eu quero falar com vocês, então, se você já trabalhou fora ou trabalha fora ainda, você sabe que o trabalho fora é muito mais fácil do que o trabalho dentro. Principalmente que se você não tiver ordem do seu trabalho de casa, você não tem hora para acabar. O trabalho de fora tem uma hora que bate o teu ponto e acaba. O de dentro de casa sempre tem coisa para fazer. Então, por que você ficaria com vergonha ou com orgulho para não comunicar ao teu esposo uma necessidade financeira sua para fazer um cabelo? Filho, esse aí não pode. Esse qual aqui? Filho, não pode usar esse aí. Guarda esse, por favor. Filho. Filho. Filho, guarda esse, por favor. Esse aí não pode, que não é pra isso aí. Tu pode ficar assim. Pode deixar sem, tá bom? Meu bem, guarda. Deixa bonitinho. Não precisa não, tá bom? Guarda. Tá bom. Então, o trabalho que você exige dentro, o que você faz dentro da tua casa é muito mais árduo. Quantos de nós às vezes vão dormir tarde para poder deixar a casa organizada, para deixar a cozinha arrumada? Eu muitas das vezes sou essa, que vou dormir tarde, às vezes não consigo arrumar a cozinha antes de deitar, acordo mais cedo. Então, por que você não ia abrir a tua boca para falar com o teu marido que você precisa, às vezes, de um dinheiro para fazer algo? Então, entende que se você não abre a boca, aí a mulher, né, que é imatura, infantil, como eu já fui orgulhosa, não fala para o marido que precisa de um dinheiro, fala que o homem às vezes é ruim. E às vezes não é que o homem é ruim, ele só não sabe que você precisa dessa grana, desse dinheiro para fazer tal coisa. Então, o que a gente tem que fazer? Abrir a boca para falar. Meu bem, qual é a linguagem que vai dar certo nesse momento? Fulano, meu bem, independente do jeito que eu falo meu bem, porque eu chamo meu marido de meu bem. Mas o jeito que você chama seu esposo, fulano, eu preciso de um dinheiro para fazer isso. Ponto. Sem rodeios, sem confusão, sendo objetiva. Homens gostam de que nós sejamos claros com ele, porque senão eles não entendem. Quantas das vezes eu achava que meu esposo era um marido ruim, porque eu não abria a boca para falar o que eu precisava. Quantas das vezes eu queria, às vezes, um carinho do meu esposo, e por eu achar que ele tinha que adivinhar que eu queria um carinho, eu não falava. E aí eu falava, aí eu ficava na minha cabeça assim, que homem insensível, que homem grosso, que homem ruim esse, hein? Que não percebe que eu preciso de um carinho. Mas como que o homem ia perceber se você não abre a boca para falar? Ah, Úrsula, mas ele tem que saber, como eu falei, queridas, muitos homens não foram criados para serem bons maridos, para serem maridos que expressam Cristo. Úrsula, então eu estou perdida? Não. A mulher virtuosa, a mulher sabe edificar. Se Deus está te dando esse despertar primeiro, você vai alcançar teu marido, porque a Bíblia fala que o comportamento de uma mulher crente converte o marido descrente. Isso é bíblico. Ou seja, não é porque teu marido não foi alcançado com a verdade que não tem mais jeito. Tem jeito, só que você talvez vai ter que trabalhar e arregaçar mais a tua manga do que o marido que foi muito bem educado e ensinado por uma mãe e um pai diligente quando era criança e adolescente. Só que não quer dizer que é impossível, que é caso perdido. Não é. Só quer dizer que você vai ter que trabalhar mais e o processo vai ser longo. Eu falei esses dias numa caixinha que me perguntaram.
em alguma coisa sobre casamento, eu falei Virtuosa, o processo é longo, mas a vitória é certa. Por quê? Porque em muitos casamentos o processo será longo para desconstruir mentiras. Só não faz barulho para não acordar o irmão, tá? Muitas das vezes o processo será longo dentro do casamento para poder fazer essa desconstrução de crença que o mundo, que a sociedade, que a criação do marido, da esposa fez com esse casal. Então, quando Deus desperta você primeiro, não é para você se ensoberbecer dizendo, eu sou a santa, virtuosa, e ele que se lasque. Não. Quando Deus desperta uma mulher primeiro, é porque Deus quer, a partir dessa mulher, libertar e alcançar esse marido. Só que se você entregar os pontos ou desistir muito cedo, o teu marido não será alcançado. Então, a linguagem que dá certo no casamento é aquela que você abre a boca para falar. Livros são muito bons, cursos são muito bons. Eu trabalho com um curso, vocês que me conhecem sabem, eu tenho uma comunidade que a gente vai fazer o lançamento agora, para quem não sabe, dia 30/11, nós teremos o lançamento da turma 3 da comunidade Mulher Virtuosa Resgate, para transformar e formar mulheres, esposas e mães nesse tempo, para mudar a ambiência do lar. Eu trabalho com isso, eu ensino isso a vocês, eu busco muito em livros, mas nada disso será suficiente se você não abrir a boca. Você pode aprender o que for aqui comigo, mas se você não abrir a boca para falar com seu esposo, você não vai conseguir mudar a rota do teu casamento. Bateu sono na grávida aqui. Então, o que eu quero fazer, Úrsula? Então, não é para eu comprar mais curso, mais aula. Tudo isso é muito bom, Virtuosa. Eu leio muito sobre casamento. Eu leio muito sobre criação de filhos, eu estudo, faço curso. Mas tudo isso que eu faço, até para trazer conteúdos mais efetivos e edificantes para vocês, só começou a surtir efeito no meu casamento quando eu comecei a falar com meu esposo. Porque não adianta você vir aqui aprender comigo coisas no clube, que são aulas para ativar você como esposa e mãe. A comunidade é uma jornada de 21, vai ser uma jornada de 21 dias, vai vir com um formato diferente. Então, você que está querendo entrar na comunidade, se prepara para o dia 30/11, que eu vou abrir a comunidade num formato diferente, com desafio de 21 dias. 21 dias para formar esposas, mães e mulheres plenas em Cristo. Para esse novo tempo. Por que isso? Porque eu percebi que tem uma deficiência no mundo feminino de mulheres plenas em Cristo, de esposas e mães virtuosas nesse tempo. Então, é isso que a comunidade vai trazer para a tua vida. Só que tudo isso que eu trago para ti, aqui no clube, que é para ativar, e na comunidade, que é para formar você como mulher, esposa e mãe, que glorifica Cristo, não será válido se você não conseguir conversar com teu esposo. A linguagem que dá certo no casamento é aquela que você vem aqui. Desculpe que o som bateu agora. É aquela que você vem aqui, aprende comigo algo, ou com quem quer que você acha relevante na tua vida, aprende e pratica falando com o teu marido. Então eu aprendi com a Úrsula que hoje na aula 57 que eu tenho que conversar com meu esposo. Exatamente. Não adianta você ter ciência de que precisa conversar se você não botar em prática conversando. Não adianta você vir aqui e aprender comigo que eu preciso falar para o meu esposo que eu estou precisando de dinheiro para comprar coisa para os nossos filhos, ou para fazer uma unha, para cuidar de mim. Não adianta eu saber se eu não praticar. Sabedoria é praticar. Sabedoria não é saber, é praticar.
Então você aprende comigo na aula de hoje o que vai dar certo pro teu casamento e pratica. Qual é a área que está deficiente no teu casamento? É a parte financeira, que você acha que teu esposo não presta, porque teu esposo não cuida de você muito bem? Se eu não praticar sabedoria, praticar. Você acha que teu esposo é um cara muito grosso porque ele não te dá carinho? Então vamos conversar com esse marido. Marido, é assim que fala com o homem virtuoso. Marido, eu preciso, eu gostaria, tudo com mansidão. Meu bem, eu vou falar meu bem porque é a forma que eu falo com meu esposo. Meu bem, eu estou sentindo falta de um carinho. Estou falando da forma que eu faço com meu esposo. Meu bem, eu estou sentindo falta de um carinho, de um abraço, de uma massagem. Meu bem, eu estou querendo fazer isso. Meu bem, eu quero fazer isso. Se você não conversa com teu esposo para as coisas básicas da vida do matrimônio, como que vocês vão subsistir, como que vocês vão prevalecer diante das turbulências? Eu lembro que a última turbulência que eu passei no meu casamento, o Senhor me deu clareza de que a linguagem que dá certo no casamento é aquela que você abre a boca e fala. Nós passamos por uma turbulência, foi principalmente agora que as crianças ficaram muito, muito doentes. Vocês acompanharam no Instagram que eu compartilhei. Meus filhos ficaram mais de 10 dias doentes, tomando medicamento, muito doentes. Ravi ficou com início de pneumonia, Rael com otite, ficaram muito doentes. Nunca passei por nada parecido com eles aqui, nem quando o Rael internou. E aí, a gente ficou todo mundo muito com os nervos à flor da pele, preocupados e tal. E aí, quando eu percebi que o que tinha que resolver no casamento era abrir a boca e falar, eu chamei meu marido e comecei a falar tudo aquilo que estava me incomodando em certas coisas. Eu falei, ele entendeu, ele falou, eu entendi. E depois daquela turbulência ali, o nosso casamento começou a caminhar por um mar de plenitude que há um tempo não caminhava. Hoje eu vivo muito bem com meu esposo, justamente porque eu entendi que a linguagem que dá certo no casamento é aquela que eu abro a boca e falo. Se eu quero um tipo de educação para os meus filhos e eu acho que meu esposo não está dando tal importância para isso, o que eu devo fazer? Me fechar e falar que esse homem como pai não presta, que esse homem como pai é um pai horrível? Não, eu vou conversar com ele e vou falar. Por quê? Porque muitas das vezes esse marido seu, ele não foi ensinado a ser um pai, um bom pai, porque ele talvez não teve esse exemplo de pai. Wilson, então eu vou ser pai, mãe, tudo do meu marido? Não, querida, você vai ser esposa. Uma esposa guiada pelo Espírito, que vai saber falar com mansidão, meu bem. Eu acho que dessa forma ficaria melhor para os nossos filhos. Eu acho que se nós fazermos isso com as crianças, ficaria melhor. Eu estou falando do jeito que eu faço. Meu bem, eu acho, muitas das vezes meu marido não tem noção de coisas que eu acho que é importante para as nossas crianças, para os nossos filhos. O que eu faço? César, eu gostaria de fazer isso com os nossos filhos. O que você acha? Muitas das vezes meu esposo passa o bastão para mim e fala, ele confia em mim de olhos fechados. Mas como eu quero que ele participe de certas coisas, o que eu faço? Eu levo o assunto para ele em momentos pontuais e vou conversando paulatinamente com ele, pouco a pouco. Meu bem, eu acho que isso aqui é importante para mim, para eu fazer com as crianças. Por conta disso, disso e disso. Porque isso é bom, isso não é, porque eu acho interessante. O que você acha? Aí ele começa a entender sobre o assunto a partir da abordagem que eu trouxe para ele, e aí ele começa a pensar. E aí a gente entra no consenso. Ou às vezes ele me dá o aval para fazer, porque confia. Muitas das vezes meu marido não quer nem saber certas coisas, porque ele confia a tal ponto em mim. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios 31 que o marido da mulher virtuosa confia nela e não teme. Por quê? Porque ele confia tanto na mulher, o marido da mulher virtuosa confia tanto que ele não precisa temer nada. Porque muitas das vezes ele não vai saber o que a mulher está fazendo, mas ele sabe que a mulher vai estar fazendo o que é melhor para a família, para os filhos e para casa. Então, isso eu vivo hoje. Meu marido muitas das vezes não quer nem saber o que eu estou fazendo com relação a certos pontos na educação dos nossos filhos.
porque ele confia tanto de olhos fechados em mim, que ele sabe que o que eu vou fazer é sempre em busca do melhor para os nossos filhos, para a nossa família, que ele confia plenamente naquilo que eu faço e que eu levo para ele. Quando eu quero a opinião dele, que ele participe mais de certas coisas, eu vou falando com ele, pouco a pouco, ou então eu falo abertamente, meu bem. Isto aqui é importante que você saiba, que você participe. Eu gostaria que você viesse, ou fosse, ou qualquer coisa. Ah, Úrsula, não vai dar, não quero. Amém, mas o negócio é esse, isso é importante para nós. Explica tudo. Então entende que a linguagem que dá certo no teu casamento é aquela que tu abre a boca para falar. Pode ser o que fala, mas é muita bobeira, tem hora, muita coisinha para falar com o esposo, ele não tem paciência. Você não precisa ficar igual uma goteira na cabeça do teu marido, como a Bíblia fala, que a mulher, viver com uma mulher rixosa é semelhante a uma goteira que fica pingando. Acho que a passagem é assim, me corrijam se eu estiver errada. Tem uma passagem na Bíblia que fala que viver com uma mulher, acho que ela reclamando, rixosa, é semelhante a viver com uma goteira pingando na cabeça. É uma coisa assim. Se eu estiver confundindo a passagem, perdoe a gestante, uma hora dessa que eu estou confundindo tudo. Por quê? Porque você não tem que ser aquela mulher que fala o tempo todo com chatice. Você tem que ser aquela mulher assertiva. Como assim? Ser aquela mulher que você vai falar no momento oportuno e vai ter a vitória. De português bem rasgado, você vai procurar um momento. Outro dia, um exemplo claro, outro dia meu esposo, eu estava sentado antes do culto, conversando com meu esposo, e aí eu queria conversar algo com ele, e aí eu parei, fiquei olhando para ele. Aí, o que foi que você está me olhando? Ele, não, aí eu falei para ele, não, eu estou só esperando você tomar o teu café, que é o momento oportuno para eu conversar algo com você. Por quê? Porque eu já sei que o meu marido, quando acorda, ele só funciona depois que ele toma a xícara do cafezinho dele com o açúcar dele. Se eu sei que meu marido tem esse hábito de só funcionar com uma xícara de café e com açúcar, o que eu vou fazer? Eu vou trazer problema ou coisas para ele pensar antes? Não. Eu todo dia faço um café bem gostoso para ele, boto o açúcar que ele gosta ali do lado, deixo ele tomar o café dele na paz, e quando ele acaba de tomar, eu converso o que eu preciso. E tem sido assim durante um tempo. O Senhor me deu essa estratégia, tem dado muito certo na minha casa. Então procure um momento oportuno para conversar com o teu esposo. Esses dias, como eu estava dizendo, ele ficou eu olhando para ele, eu estava só esperando. O Senhor fala ou não fala? O Senhor falou, espera ele acabar o café. O Senhor falou no meu coração. Aí meu marido mesmo ele já sabe que eu quero conversar com ele. Ele falou, o que foi, Úrsula? Eu falei, não, estou esperando você terminar de tomar seu café para a gente conversar uma coisa. Para eu falar um negócio. Aí ele ficou rindo. Eu falei, eu estou esperando um momento virtuoso para conversar com você. Por quê? Porque eu já sei que depois que ele toma o café, não antes nem muito depois, ele tomar o café, degustar aquele negócio do café dele com açúcar, eu converso com ele. E por que isso? Porque isso só vai acontecer a partir do momento que você começa a observar o teu marido, o teu ambiente. E isso só é possível para aquelas mulheres que são observadores, cuidadosos com o matrimônio. Porque senão você não vai perceber, você não vai saber que o teu marido só funciona com café. De repente o seu marido, depois que ele almoça, ele dá aquela descansada quando ele está em casa, e você sabe que quando ele dá aquela soneira nele, que ele dorme, que ele descansa, você vai conseguir conversar com ele. Talvez você é daquelas que consegue conversar com o teu marido na madrugada. Muitas das vezes, o horário que eu encontro para conversar com o meu marido, pela rotina que a gente tem, muitas das vezes ele sai muito cedo, como hoje, e só vai voltar lá para 1h da manhã, que ele foi à igreja. Eu só vou conseguir conversar com ele se eu tiver coisas pendentes, só quando ele chega. Quando eu aguento esperar, o que eu faço? Eu espero ele chegar, descansar, e eu converso com ele. Não antes, nem muito depois, senão ele dorme, eu também. Mas isso a gente só consegue saber quando a gente observa o marido.
quando a gente observa o casamento, quando a gente se dedica tempo para o casamento. Não adianta você querer despejar o teu lixo emocional no teu marido, achando que ele tem a obrigação de te entender. Porque ele não tem. Quem tem a obrigação de se entender, por isso que eu falo para mulheres plenas em Cristo, aqui, para ativar mulheres plenas em Cristo, porque uma mulher plena em Cristo sabe que ela não precisa despejar no marido o lixo emocional, ela precisa ser assertiva no casamento. Isso não quer dizer que você não vai errar. Até eu chegar a esse ponto que eu cheguei hoje, que eu vivo hoje bem no meu casamento, eu precisei apanhar muito. Eu precisei estudar muito, eu precisei entender que não bastava só eu estudar, eu ler, eu ter curso, eu ter horas de mentoria sobre casamento. Eu precisava praticar também, e a prática se dá na conversa. Muitas das vezes a prática se dá na oração. A mulher plena em Cristo se torna uma esposa e uma mãe virtuosa. E aí você vai saber qual é o momento de falar com o teu marido com sabedoria e mansidão. Qual é o momento de se calar. Você vai saber qual é o momento de, ao invés de você falar e despejar um monte de coisa que não vai dar em nada, você se cala para orar. Você vai saber qual é o momento de você falar pouco, mas falar com sabedoria. Talvez você é daquelas que gosta de dar lição de moral no marido, achando que por você ter ser a virtuosa do pedaço, você tem o direito de exortar. Entenda que você tem que ser submissa ao teu esposo, e não é o fato de você estar num processo de transformação, de clareza. Talvez que o teu esposo não esteja te dá o direito de você ser arrogante e não ser submissa, porque a submissão ao esposo é bíblica, assim como a igreja foi submissa ao Senhor. Se você não entende o princípio de submissão, teu casamento vai ser fadado ao fracasso o tempo todo. Entende? Então, quando você começa a ser uma mulher plena em Cristo, você começa a caminhar para ser formada, ativada e formada para uma esposa e mãe diligente, virtuosa nesse tempo. Então, o que você tem que sair dessa aula hoje? Fazendo um review aqui dessa aula, o que você tem que entender dessa aula 57? Que tudo que você tem de problema no teu casamento só existe porque você não tem clareza para falar com o teu esposo. Porque muitas das vezes, ao invés de você se calar, você fala. Ao invés de você orar, você fala o que não deve. Não sei, mas você está falando que eu tenho que falar com meu esposo, falar com sabedoria e não com insensatez no teu coração. Porque quando somos insensatas, que a insensatez é a loucura, a gente não está sendo produtiva no casamento. Então, hoje, a partir dessa aula, eu quero que você, virtuosa, observe qual é a área que está com dificuldade no teu casamento. São muitas. É a área financeira, é a área da conversa, é a área do tempo de qualidade, é a área da criação dos filhos, é a área... Tudo. Pega um papel e anota. Criação de filhos, tempo de qualidade, financeiro, meus cuidados, anota tudo. E começa a colocar pontos de conversa para começar cada um. Por exemplo, eu vou te ensinar como eu já fiz, como que é efetivo isso que eu vou te falar. Por exemplo, você está com dificuldade na criação dos teus filhos, de acertar uma linguagem com o teu marido. Criação de filhos. Você vai procurar um ponto em comum na criação dos teus filhos para conversar com o teu marido. Por exemplo, se o teu marido tem reclamado que os filhos estão talvez desobedientes, que estão talvez reclamando, seja lá qual é a queixa, você vai pegar esse ponto e vai chegar para o teu marido e falar: meu bem,
Eu tenho observado que nossos filhos estão assim. O que você acha de mudarmos e fazermos assim? Qual é a sua opinião? Senhor, mas eu estou me sentindo sozinha, eu estou querendo esses filhos sozinho. Abre a boca e fala isso pro teu marido. Meu bem, estou me sentindo sozinha criando esses filhos, educando, que não é fácil. Úrsula, meu marido muitas das vezes me humilha porque eu trabalho dentro e ele fora porque eu não boto dinheiro. Aí você vai explicar para ele com clareza, querido, enquanto você trabalha fora, eu trabalho dentro. Por que você tem que falar isso, querida virtuosa? Porque tem homens que não nasceram para entender isso, não foram criados para entender que quando a mulher está dentro de casa, o trabalho dela é grandioso. Tem homens que foram criados nessa ambiência machista e para você desconstruir algo que foi formado por 40 anos vai demorar. Você não pode querer você não pode querer viver um processo seu de degrau em degrau e esperar que o teu marido suba no elevador no processo. Da mesma forma que o teu processo demora para você ser formada, forjada, ativada em Cristo, o teu marido também vai demorar. Quanto tempo demorou para você ser a mulher que você é hoje? Teu marido também não vai ser da noite pro dia. Então o que você tem que fazer? Buscar em Cristo piedade, misericórdia, paciência. Aí voltando à lista, tu tá com dificuldade na parte financeira, de autocuidado, porque você precisa de dinheiro. Qual é a dificuldade? Eu não consigo falar com meu esposo que eu preciso de dinheiro. Então você vai botar na lista lá, preciso conversar com meu esposo que eu preciso de dinheiro para cuidar de mim, para fazer unha, para fazer isso. Úrsula, mas ele vai falar que é besteira. Tudo bem, ele pode falar que é besteira, mas ele precisa saber que é importante para você. Muitos maridos às vezes não é que não dão. Muitos maridos às vezes acabam não dando dinheiro à mulher, não ajudando financeiramente a mulher, não investindo financeiramente na mulher, porque não sabe que fazer a unha para a mulher é importante, porque a mulher não abre a boca para falar. Muitos maridos não investem financeiramente para deixar a mulher bonita, porque não sabe que para a mulher é importante ter um cabelo muito bem arrumado. Muitos maridos não investem no autocuidado da esposa, nas roupas da esposa, porque a mulher não chega e fala, meu bem, eu quero comprar uma roupa nova. Quando tiver um dinheiro, eu quero. Meu bem, eu quero fazer minha sobrancelha, eu quero depilar minha perna. Por quê? Porque o homem não sabe. Úrsula, eu tenho vergonha de falar com o meu esposo essas coisas claras. Queridas, se vocês têm vergonha de falar com o teu esposo mínimas coisas como essa, o que será mais que vocês não vão falar? Ele é carne da tua carne. No início, para você que não foi acostumada a falar, talvez vai doer. Vai matar um orgulho em você, como aconteceu comigo. Mas depois de você vencer o orgulho, vai ficar fácil de falar. Se você não quiser falar no início tudo que você precisa do dinheiro, você fala, meu bem, então a gente combina assim, você, quando possível, que eu entendo que tem famílias que têm um orçamento apertado, como eu já tive com meu esposo, e como às vezes acontece de termos aqui, e às vezes não dá para fazer tudo que eu quero, que ele quer, porque temos outras prioridades. Meu bem, eu entendo que não dá para talvez liberar 100 para mim por semana ou por dia, seja lá a forma que você combinar com o teu esposo para ele cuidar de mim. Então me libera o que você acha que dá para eu poder investir em mim, porque o marido quando investe na mulher, ele está investindo para toda a casa estar bem, porque a beleza exterior é bíblica. Sara tinha uma beleza fora do comum. Esther, rainha Vaste, tinha uma beleza fora do comum. Raquel era formosa, provando para mim e para ti que a beleza é algo que o Senhor. Se você ler a Bíblia, tu vai ver que quando Deus fala de Vaz, a Bíblia fala de Vaz, fala que era uma rainha muito bela. Quando fala de Esther, era uma mulher muito formosa. Quando fala de Sara, era uma mulher tão formosa que
Abraão mentiu quando entrou no Egito, porque ele sabia que Sara era tão formosa que os egípcios ficaram de olho nela. Então, se menciona isso na Bíblia, a gente sabe que a beleza é algo que o Senhor se agrada. Então, o que você vai fazer? Você vai falar pro teu esposo: meu bem, eu quero me sentir bonita. E eu tô precisando de dinheiro. Talvez não vai dar para ele dar muito inicialmente. Pega lá. Talvez não vai dar para ele dar muito, dependendo da circunstância, da condição financeira. Mas ele vai saber que você precisa. E eu tenho certeza que se você falar, quando o dinheiro pintar, quando sobrar, ou quando começar a clarear as coisas, ele vai começar a colocar isso no teu orçamento. Como já aconteceu comigo. Já teve momentos de eu precisar de dinheiro para fazer coisas para autocuidado meu. E às vezes não dava, porque estávamos com o orçamento apertado. Não dava naquela semana, naquela outra, naquele momento. Mas assim que o orçamento folgava, esse autocuidado meu entrava no orçamento da família. Por quê? Porque se começou a se tornar importante para o meu esposo também. Por quê? Porque eu abri a boca para falar. Então, eu quero que você faça essa lista de todas as áreas do teu casamento. Essa aula já está terminando. Eu quero que você faça uma lista de todas as áreas do teu casamento que você tem tido dificuldade para conversar com o teu esposo. Procure pontos em comum para falar com ele. Ou o senhor não tem ponto em comum. Tudo bem, se você não tem ponto em comum nenhum para conversar com o teu esposo, como autocuidado, muitas das vezes tem homens que são homens que não se cuidam. Você vai levar para o teu esposo e dizer que é importante para você se cuidar. É importante para te se sentir bonita. Por quê? Porque o teu esposo tem que saber que para você é importante se sentir bonito. Teu esposo tem que saber que para você é importante estar com uma unha bem feita, com uma sobrancelha arrumada, com um cabelo bonito. Ele tem que saber. Você não pode agir como se ele soubesse depois falar mal do homem, porque você não abre a boca para falar. Então eu quero que você faça essa lista de tudo aquilo que é importante para você, de tudo aquilo que está defeituoso, defasado no teu casamento, que você não tem conversado com o teu esposo. Faça uma lista de pelo menos 7 pontos: criação de filhos, autocuidado, autocuidado, conversa, carinho, que geralmente é algo que muitas das vezes nós queremos e não falamos, cuidado da casa. Às vezes você quer ter sobre uma grana para comprar coisas para casa, teu marido às vezes acha que está tudo bem. Se você não abre a boca para falar que está precisando às vezes de copo, de coisa básica, ele não vai saber. E vai achar que tá tudo certo, porque tem homem que não liga para essas coisas. Você, como administradora do lar, quem tem que falar? Você. Se você não quer falar ou se não quer ficar pontuando coisas mínimas pro teu marido, meu marido, então libere uma grana, converse com clareza, libere uma grana para eu poder botar a casa em ordem. E depois você presta conta a ele. É o que eu costumo dizer. Meu marido é o dono da empresa e eu sou a gerente geral. Meu marido é o dono da empresa da nossa casa e eu sou a gerente geral que administra tudo. O que o gerente geral faz? Administra tudo. Toma esse papel. Então, faça uma lista de 7 áreas defasadas da tua vida que está precisando dar clareza com o teu esposo. Coloque aquilo que é importante para você, criação de filhos. Eu quero fazer o homeschooling. Estude sobre o homeschooling, estude, pesquise, procure o momento virtuoso, aquele momento que você sabe que teu esposo está bem para poder conversar, e converse com ele. Faça uma lista, coloque aquilo que você quer conversar, faça inicialmente, para não ficar pesado, faça uma lista com 7 áreas do teu matrimônio que estão ruins. Coloque coisas que você quer conversar com teu esposo e converse uma a cada 2, 3 dias. Dependendo do assunto, se for muito longo, se teu marido não tem o hábito de
Se vocês não têm o hábito de conversar sobre tal coisa, eu sugiro que você converse uma coisa a cada 3 dias, para deixar o marido, o homem, digerir aquilo ali. E depois você vem com outra coisa, devagar. Isso vai demorar muito, querida. O processo demora, né? O oleiro, quando vai fazer um barro, ele não faz. O oleiro, quando vai fazer um vaso, ele não faz da noite pro dia. Ele faz durante todo um processo trabalhoso. Então, teu marido, às vezes, precisa de um tempo para entender certas coisas. Então, tenha paciência também. Tá bom? Então, a gente está chegando ao fim. Eu quero te dizer que foi um prazer, Virtuosa, participar dessa aula aqui. Foi um prazer dar essa aula para vocês, que eu tenho certeza que essa aula 57 vai ajudar muitas mulheres, porque eu tenho visto que há uma dificuldade muito grande de ter um casamento que glorifica a Deus, e o problema está na clareza, na conversa, na clareza da linguagem que temos com o casamento. Então, essa aula vai ficar disponível durante um tempo aqui no canal. Aproveita enquanto está disponível, chama as amigas, encaminha, pega o link dessa aula, coloca no grupo do teu WhatsApp, coloca no teu story, no teu Instagram, coloca no teu Telegram, coloca em todos os lugares que você sentir no coração para edificar esposas nesse tempo, para edificar solteiras que estão prestes a casar, ou mulheres que sonham em casar, ou aquelas que são solteiras. Não tem problema, tá? Segunda-feira que vem, 9h03 da noite, hoje foi 10 horas, mas o horário oficial das aulas do Clube 21/3 é 9h03, exceto quando tiver imprevistos, eu vou avisando a vocês, eu vou botar um pouquinho para mais tarde como hoje, mas eu sempre deixarei vocês informados. Você também que quer participar da comunidade Mulher Virtuosa, o Resgate, a turma 3 vai abrir no dia 30/11, então fica ligado no meu Instagram, que eu vou liberar mais informações ao longo dos dias aqui, tá bom? Fecha teus olhos antes da gente finalizar, que eu quero orar contigo, tá bom, Virtuosa? Senhor Deus e Pai, meu querido Jesus, eu te peço, vá de encontro, Senhor, a cada virtuosa que vai assistir essa aula, aquelas que assistiram ao vivo, aquelas que vão assistir gravado. Que o Senhor dê clareza, Pai, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento na hora de conversar. A cada virtuosa, quando elas forem conversar com seus esposos, que o Senhor dê direção, dê clareza, que o Senhor dê as palavras certas, tira o medo, tira o orgulho, Pai. Tira a falta de capacidade que muitas acham que não tem de ter um casamento que glorifica o teu nome. Que o Senhor visite o lar, o casamento de cada uma, e que cada mulher que vai assistir essa aula possa ser edificada. Traga aquelas que precisam, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais uma aula, por mais uma segunda-feira na tua presença. Amém. Amém, queridas. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu vou finalizar essa aula. Segunda-feira que vem, 9h03 da noite, estaremos aqui. Se o Senhor não rasgar o céu e se a internet não cair. Mas se cair, a gente entra em algum momento, ou durante a semana, ou na próxima segunda, como foi o caso. Então, você que é nova, toda segunda-feira, 9h03 da noite, nós temos um encontro online, ao vivo e gratuito, do Clube 21/3. A aula fica um tempo no canal, depois ela é exclusiva do Clube 21/3, onde nós temos mais de 50 horas de aulas para ativar mulheres plenas em Cristo e esposas e mães que glorificam o nome de Cristo. Amém? Se você quiser saber mais sobre o Clube 21/3, clica no link aqui abaixo e qualquer coisa me chama lá no Instagram, que eu vou estar à disposição quando eu ver a mensagem, porque tem hora que eu não vejo, mas sempre que eu vejo eu procuro responder todas vocês com muito amor e carinho, porque tudo que eu faço só existe porque tem propósito e porque vocês estão aqui nessa caminhada comigo, tá bom? Então, fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem, 9h03 da noite. Eu vou encerrar, durmam com Jesus e acorde com Ele.